a brilhar. Para a vida santa eles vêm nos guiar, com sua luz nos caminhos de Deus, fazem os corações se unirem aos seus. Santo Antônio, tão querido e leal, milagroso em seu amor sem igual. O jumento ajoelha sem hesitar, diante da hóstia se põe a adorar. Unidos casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e planta nos lares a bênção e o pão. Resplandece no céu o seu viver, seu exemplo que nos mostra o dever. Caminhar amando, espalhando o bem, eleva a vida para além do além. Quem busca a sua ajuda e o faz com fé, atendido por Santo Antônio é. Ele acolhe as dores da sua oração, trazendo remédio pra alma e conversão. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e leva aos lares a bênção e o pão. Unindo os casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e leva aos lares a bênção e o pão. Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Siga o Seu Exemplo e falando da vida de um santo da nossa Igreja Católica, e estamos falando da vida de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, um santo tão querido de todos nós brasileiros, não é? Nós falamos nos 2 programas anteriores, falamos a respeito do nascimento, da infância de Santo Antônio, que já foi uma infância santa. Falamos dos seus pais, que eram pessoas de oração, pessoas que ensinaram a Fernando, porque o nome dele era Fernando de Bulhões, ensinaram o seu filho Fernando as coisas de Deus, a ser realmente um homem de fé. E ele cresceu nessa família católica, uma família santa, e já desde pequeno conta a sua história que já fez assim vários milagres ainda na infância. Nós contamos ainda aí no primeiro programa a ocasião em que ele estava na igreja e ele sentiu uma presença maligna. Ele olhou, viu um enorme cão, um cachorrão enorme que ele achou que era o demônio, e ele rezou, porque ele sabia rezar, usando aquela frase do Apocalipse, né? Afasta-te, Satanás. E traçou, fuja da cruz, né? E ele traçou com o dedo no cimento uma cruz, e conta a história que essa
essa cruz ficou gravada naquele cimento, formando um sulco, a cruz formando um sulco. Também nós vimos o milagre dos pássaros, né? Quando ele prende os pássaros para não comerem o trigo da fazenda do seu pai, e, milagrosamente, depois solta esses pássaros. Vimos outros milagres, né? Além da sequência da vida dele, nós vimos também outros milagres. E vamos continuar falando um pouquinho da vida dele, né? Que ele já na França, né? Bem, a gente falou também que ele era um homem de Deus e que era um homem do mundo, porque ele não ficou simplesmente no lugar onde ele nasceu, porque ele nasceu em Lisboa, em Portugal, mas ele trabalhou como franciscano já, trabalhou na França, trabalhou em outros países, né? E também na Itália. E na Itália foi onde ele praticamente terminou a sua carreira aqui na Terra, né? E a gente continua então dizendo que ele estava pregando por toda parte. E em 1227, ele ficou pela primeira vez em Pádua, na cidade de Pádua, onde estão os seus restos mortais. E ele acabou ficando totalmente ligado a essa cidade, né? E onde depois de 4 anos de pregações incansáveis, né, ele iria ser enterrado ali, tendo morrido em 13 de junho de 1231. 13 de junho é o dia que nós comemoramos a festa de Santo Antônio, exatamente no dia de sua morte, né? Ou, na realidade, no dia do seu nascimento para a vida eterna. É aí que nós comemoramos a vida dos santos, quando eles nascem para a vida eterna. E aí ainda continua a história, mesmo depois da sua morte. Em 1263, olha, ele morreu em 31, em 63 o corpo dele foi exumado e a sua língua estava intacta. E até hoje continua intacta numa redoma, e ela é venerada pelos paduenses e por milhares de peregrinos que vão até Pádua para ver essa relíquia, que é a sua língua intacta. Né? Ele tem essa língua intacta porque ele é famoso pelos seus sermões. Era um homem muito, muito culto e muito e sábio das coisas de Deus. E muito inspirado, é óbvio, né? Totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, a sua língua continua intacta até hoje. E olha, veja, quando ele morreu em 1231, o que aconteceu? O povo, as pessoas que o conheciam, queriam que ele fosse canonizado. E veja, ele morreu com apenas 36 anos. 36 anos de idade. E esses 36 anos, quantas coisas ele fez, né? E as pessoas queriam que ele fosse canonizado. E ele realmente foi um recorde, né? Foi um recorde. A canonização dele foi em tempo recorde, porque ele é lógico, né? Ele deveria ter um processo, lógico, um processo de canonização para mostrar os milagres, para mostrar a vida, tudo o que aconteceu na vida dele. A igreja faz um processo bastante profundo, mas eram
tantos os milagres, era tanta gente sabendo tudo o que ele fez. E os fatos acabaram falando por si mesmo. E em um ano ele foi canonizado. O Papa Gregório IX o canonizou, aliás, menos de um ano, porque como ele morreu dia 13 de junho, ele foi canonizado em 30 de maio de 1232. Então, 11 meses depois da sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. E olha, todo o processo de beatificação, todo o processo para que ele fosse elevado às honras do altar, todo o processo foi feito durante esse tempo. Olha que coisa impressionante, a rapidez com que ele foi canonizado. Então, o processo de beatificação, o processo de canonização, tudo em 11 meses. Olha só que coisa impressionante, né? E ele realmente era uma pessoa fantástica, né? Ele era uma pessoa fantástica, um homem de Deus, realmente um homem de Deus, não é? Muito bem. Continuando ainda, falando de Santo Antônio, né? Ele foi assim, ele foi canonizado, né, como nós vimos, em maio, morrendo em junho. Então, essa veneração ao nome de Santo Antônio, ele é difundido em todos os países, principalmente nos países latinos, e principalmente em Portugal e no Brasil, né? Muitas festas acontecem no dia 13 de maio, no dia 13 de junho, não é? Exatamente pela sua fama, né? Pela sua fama de casamenteiro, pela sua fama de milagroso, realmente Santo Antônio dos Milagres, né? Os restos dele, então, foram levados para a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Essa basílica ela foi construída em sua memória. Bom, vamos continuar vendo, então, os milagres, né, os milagres de Santo Antônio. Um dos milagres que é assim, bem impressionante, aconteceu acho que foi, deixa eu ver, foi ainda ele logo que ele entrou para o convento dos franciscanos, o que aconteceu? Desculpe. Houve um problema na cidade de que uma mulher estava sendo acusada de trair o marido, de faltar, e olha, a coisa naquela época era muito séria. Uma mulher que traísse o marido normalmente recebia pena de morte, né? Veja, se hoje ainda há um certo problema com machismo, vocês imaginem naquela época como é que a coisa era. O machismo era o máximo, né? A mulher não tinha praticamente direitos nenhum. E essa mulher foi acusada de trair o marido e ela tinha um filho recém-nascido. E foi acusada de trair o marido, inclusive na presença desse filho recém-nascido. Santo Antônio, pela inspiração de Deus, soube que não era verdade. Soube que aquilo não era verdade. Que aquela mulher não havia traído o marido e que aquela mulher era uma mulher honesta. Não é? Bom, o que então Santo Antônio fez? Existe até aqui, vou mostrar para vocês,
uma gravura, né, um quadro desse momento. Um quadro de Tiziano Vescello, da Itália. Né? Ele é Santo Antônio. Santo Antônio faz então esse milagre. Qual é o milagre? Ele faz o recém-nascido falar. O recém-nascido fala e diz que a sua mãe é inocente. Olha só que legal! A sua mãe é inocente. O menino fala e logo depois que ele fala na presença de muitas testemunhas, veja nesse quadro está retratado Santo Antônio ajoelhado com o menino no colo e o menino falando que a sua mãe é uma pessoa honesta, não é? Atestando a honestidade de sua mãe. Que coisa impressionante, não é isso? Olha só o milagre de Santo Antônio para proteger aquela mãe que era inocente, ela não tinha feito nada, não tinha feito absolutamente nada, né? Muito bom. É realmente de impressionar, né? Bom, uma das coisas que nós falamos foi uma das coisas que nós falamos já nos outros programas foi o dom de bilocação de Santo Antônio de Pádua. Ele tinha esse dom de bilocação e nós falamos de uma ocasião em que ele estava pregando na catedral e ao mesmo tempo, no dia de Páscoa, ao mesmo tempo ele cantou o Aleluia no convento, na igreja do convento dos franciscanos. Né? E não é que ele parou e ficou quieto no sermão, não, ele continuou fazendo o sermão e ao mesmo tempo ele foi entoar o canto de Aleluia lá no convento dos franciscanos, no seu convento onde ele vivia. Então, não é brincadeira, não. Mas um outro caso, assim, muito, muito, muito sério sobre a bilocação, esse milagre, ele foi, assim, um dos maiores milagres que Santo Antônio fez. Esse milagre, inclusive, é famoso porque diz respeito, inclusive, ao seu pai. Não é? Ao seu pai. O que aconteceu? Ele estava pregando em Pádua, como era o comum, né, nas celebrações, ele era sempre chamado para ser o pregador. E ele estava fazendo uma pregação em Pádua quando ele sentiu, inspirado por Deus, que ele tinha que ir para Lisboa. Ele tinha que ir para Lisboa. Muito bem, o que acontecia em Lisboa? O que acontecia em Lisboa é que o seu pai, o pai de Santo Antônio, o senhor Bulhões, ele estava sendo julgado por um crime que ele não cometeu. O que aconteceu? Uma pessoa invadiu a sua terra e ele era uma pessoa de posses, né? O pai de Santo Antônio era uma pessoa de posses. E essa pessoa que invadiu sua terra para roubar foi assassinado, foi morto. E toda a culpa caiu em cima do pai de Santo Antônio, porque não tinha testemunhas, não tinha ninguém para testemunhar que não foi ele. E como a pessoa foi lá para roubar, acharam que o pai de Santo Antônio é que tinha matado essa pessoa. Bom,
ele estava sendo julgado por esse crime e provavelmente seria condenado e seria condenado à morte. Na época não tinha perdão, não. Matou, morreu. Né? E ele provavelmente seria condenado à morte. E Santo Antônio, lá em Pádua, sentiu a necessidade de ir até Lisboa. E ele se bilocou, porque ele tinha os seus compromissos em Pádua. E ele continuou cumprindo os seus compromissos em Pádua, e ao mesmo tempo ele apareceu no tribunal em Lisboa, onde o seu pai estava sendo julgado. E passou a advogar o caso do seu pai. Passou a ser um advogado do caso de seu pai. Os juízes, os jurados, as pessoas que estavam naquele tribunal ficaram encantadas com a oratória daquele advogado que de repente apareceu lá ainda com o hábito franciscano. Então eles ficaram empolgados só com a sua oratória. E ele foi até o ponto em que o juiz falou, mas tudo bem, você está defendendo com muita propriedade, você conhece as leis, você está fazendo tudo direitinho, mas nós não temos testemunhas, não existem testemunhas para corroborar aquilo que o seu pai está dizendo, que ele é inocente. Muito bem, Santo Antônio então convocou todo o tribunal para ir até o cemitério. Opa, que é isso? Ir até o cemitério? Mas eles foram, curiosos até para saber o que aquele advogado brilhante ia mostrar no cemitério. E eles foram até o cemitério para ver o que ele ia falar. Na realidade, era mais curiosidade do que outra coisa, porque eles sabiam que não tinha provas. Muito bem, chegando ao cemitério, ele chegou em frente ao túmulo daquele rapaz que havia sido assassinado e ele mandou que o rapaz se levantasse. Abriram o túmulo e ele pediu que o rapaz se levantasse. O rapaz se levantou do túmulo, reviveu, ressuscitou e disse que realmente o seu pai era inocente. E ainda falou os culpados pela sua morte. Feito isso, deitou-se novamente no caixão e Santo Antônio permitiu então que ele tivesse o repouso da morte. Olha só, ressuscitou um morto para que esse morto testemunhasse que ele não tinha sido assassinado pelo seu pai. E livrou então o seu pai da pena de morte. Olha só que coisa impressionante, Né? Realmente era fora de série. Santo Antônio realmente era fora de série. Ele é uma pessoa de Deus mesmo, né? De Deus mesmo. Muito bom. Que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante. Mas um outro milagre, que é, assim, maravilhoso, não é impressionante, é maravilhoso o outro milagre, aconteceu, e eu acho que é o milagre mais bonito da vida desse santo, é um prodígio dos mais lindos, e foi narrado pelo seu amigo Conde de Tiso. E esse Conde de Tiso narrou esse milagre aos companheiros franciscanos, né, após a morte de Antônio. Por quê? Porque ele pediu que não falasse nada até que ele tivesse morrido.
mas eu vou dizer o que aconteceu. O frei português, né, Santo Antônio, estava hospedado na casa desse nobre, o conde de Tiso, né, em Campo Sampiero, que é uma cidade próxima a Pádua. Campo Sampiero, a cidade. E, por sua vontade, né, ele escolheu dormir num quarto isolado, para que ele pudesse rezar, para que ele pudesse entrar em oração, em estado de oração, porque era o normal, era o que ele queria, era o que ele gostava e era o que ele precisava. Muito bom. O que aconteceu então? O conde percebeu pela fresta da porta, no quarto de Santo Antônio, que vinha uma luz, assim, uma luz muito brilhante que estava acontecendo. E ele abriu um pouquinho a porta, abriu aquela frestazinha, sabe? Abriu aquela frestazinha, só para ver o que estava acontecendo. E curiosidade por causa daquele brilho, não é? A cena que ele assistiu deixou ele totalmente comovido, totalmente comovido, e ele conta isso aos franciscanos. A Virgem Maria, envolta numa luz fulgurante, entregava o menino Jesus a Santo Antônio. Olha só. E o pequeno menino entrelaçou seus braços ao redor do pescoço do santo, enquanto conversava com ele, assim, de uma maneira muito carinhosa. O menino Jesus conversava com Santo Antônio, conversava com ele de uma forma bem carinhosa, não é? Olha que bonito. Mas o frei percebeu a presença do nobre, né, que tinha visto ali, e pediu que não divulgasse para ninguém esse milagre, né, esse acontecimento, antes da sua morte, porque ele não queria que fosse divulgado isso. Então, graças a esse milagre, esse milagre maravilhoso, né? Olha, vocês estão vendo aqui Santo Antônio, Nossa Senhora, o Menino Jesus. Assim, esse é um dos quadros mais lindos também que tem na Itália sobre esse milagre de Santo Antônio, a presença de Maria, os anjos intercedendo, não é? Olha só, na realidade o milagre ele viu Maria, não é? Viu Maria e o menino Jesus conversando com Antônio e entrelaçando seus bracinhos no pescoço dele. Mas o artista, obviamente, colocou também os anjos intercedendo, porque onde Maria está, os anjos estão também intercedendo, rezando, pedindo e dando graças por Deus. E uma das orações mais lindas que Santo Antônio propaga e propagou, e também era muito bom que a gente fizesse sempre essa oração. A oração é assim. Eu vou até deixar a imagem aí para que a gente reze ao menino Jesus. Ele diz assim: Menino Jesus, por nós encarnado, livrai-nos da mancha de todo o pecado. Eu vou repetir, olha que linda a oração de Santo Antônio. Menino Deus, por nós encarnado, livrai-nos da mancha de todo o pecado. Olha que bonito, né? E realmente essa é a grande virtude do nosso querido Santo Antônio. Santo Antônio
Santo Antônio dos Milagres. Santo Antônio, ele é realmente o santo dos milagres. Muito bem, muito bem. Nós vamos parar por aqui hoje e vamos pedir a intercessão de Santo Antônio. Vamos rezar por ele, vamos pedir por ele, né? Ele que tem os seus restos mortais na Basílica de Santo Antônio, que foi construída para ele, em honra dele, em Pádua. Lá estão os seus restos mortais, lá está a sua língua conservada em uma redoma para peregrinação, para a oração de todos os que lá comparecem. E nós também podemos orar e pedir a sua intercessão. E é o que nós vamos fazer agora. Santo Antônio dos Milagres, Santo Antônio querido, nosso querido Santo Antônio, nós te pedimos agora a sua intercessão. Nós sabemos, Santo Antônio, que quem faz os milagres, quem faz as curas, quem faz tudo é Jesus. É Deus Pai, é Jesus, é o Espírito Santo. É a Trindade Santa. Mas sabemos que o Senhor, Santo Antônio, é um poderoso intercessor. Nós sabemos também que Maria é a grande intercessora, é a principal intercessora entre nós e Deus, entre nós e seu Filho Jesus. Mas você, Santo Antônio, também, pelos seus méritos, é um grande intercessor. E nós pedimos a sua intercessão juntamente com a intercessão de Maria hoje, já que Maria se apresentou colocando o menino Jesus nos seus braços, e é por essa razão que o Senhor é representado carregando o menino Jesus. Nós pedimos que o Senhor e Maria intercedam por nós nessa tarde. Por favor, Santo Antônio, cuide do nosso país. Nós pedimos sempre pelo nosso país, porque o nosso país precisa de Deus. O nosso país precisa da presença de Deus, da intercessão dos santos, da intercessão de Maria, e por isso nós pedimos mais uma vez pelo nosso país. Nós pedimos por todas as autoridades constituídas para que sirvam o nosso povo, para que não se locupletem simplesmente. Afasta, Senhor, todos aqueles servidores que não são servidores, que são servidores apenas de si mesmos. Afasta, Senhor. Afasta, tenha misericórdia. Misericórdia do nosso povo, misericórdia do nosso país. Pedimos também sempre pelas nossas famílias. Cuida de cada um das nossas famílias, Santo Antônio, intercede principalmente por aquele que mais precisa na nossa família, por aquele que está longe de Deus, por aquele que não acredita, por aquela que não acredita. Nós pedimos agora, Santo Antônio, a sua intercessão. Mostra para essa pessoa a força de Deus, a presença de Deus. Coloca, Santo Antônio, o menino Jesus na vida dessa pessoa. Nós pedimos também por nós, por cada uma dessas pessoas que está agora em oração. Nós pedimos, Santo Antônio, nós pedimos a saúde, pedimos a prosperidade, pedimos
Santo Antônio, que o Senhor toque a cada um agora, nesse momento, curando, transformando, libertando de todo o mal. Nós acreditamos na sua intercessão, querido Santo Antônio, querido Santo. Nós acreditamos na presença de Maria junto a ti, Santo Antônio. E nós acreditamos que Jesus está fazendo maravilhas agora na vida de cada pessoa, que está ouvindo essa oração, que está rezando conosco. Essa pessoa que está rezando agora ao vivo, ou mesmo aquela que está vendo o vídeo, porque Jesus é onipresente. Ele está no passado, no presente e no futuro. E nós acreditamos e nós sabemos que mesmo uma oração gravada tem o seu efeito igual como se fosse ao vivo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo seu servo Santo Antônio de Pádua. Muito obrigado porque nós acreditamos e nós louvamos e bendizemos e damos graças por esses santos da nossa igreja. E nós queremos, de fato, como diz o nosso programa, seguir o seu exemplo. Muito obrigado, Senhor. Nós, em seguida, vamos ouvir uma música feita em homenagem a Santo Antônio. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Que Jesus, que Santo Antônio interceda, que Santo Antônio abençoe, que Jesus abençoe sua vida, abençoe a sua semana. Tenha uma semana produtiva. Fique com Deus. E na quarta-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser, com a continuação da história e da vida desse santo maravilhoso da nossa igreja, que é Santo Antônio de Pádua. Fique com Deus.